Eu sou o professor Franklin Oliveira e vou coordenar essa disciplina com vocês. Mas nessa disciplina nós vamos enfatizar um pouco nessa primeira unidade, um pouco sobre o panorama histórico e as convenções de texto desenvolvidas pela linguística textual. Como foi que a linguística textual considerou o texto como objeto em si e quais foram as principais concepções nesse desenvolvimento. Então é importante lembrar que lá pelos anos 60 na Europa, quando tudo surgiu, a linguística apresentada por Saussure, ele como o pai da linguística, tinha como objeto, como eu disse agora há pouco, o signo linguístico, a língua. E durante todo o processo de desenvolvimento, a linguística ela passou a ter outros objetos. A linguística textual, no caso, propõe como objeto particular de investigação ou como sua hipótese de trabalho, não a palavra, como fazia Saussure, como signo linguístico, ou a frase, como estudavam os gerativistas, mas o texto. E nessa disciplina nós vamos observar exatamente isso. Como foi que surgiu, como foi que nós passamos do signo linguístico para o estudo da frase e para o estudo do texto. Na sua apostila você vai ter uma divisão em 3 fases da linguística textual. A primeira delas, a análise transfrástica, nela você vai observar que o interesse da linguística textual era focalizado exatamente nos elementos que, segundo essa teoria, se limitavam ainda ao nível da frase. Então, você vai observar os elementos de coesão, por exemplo, no texto, o mas, o porém, todavia. Esses elementos eram o foco da análise transfrástica. Ela se preocupava, então, com as conexões dentro do texto. Então, esse tipo de visão era ainda muito limitada para a linguística textual. Logo em seguida, por influência, assim como aconteceu na linguística geral, né, nós temos a construção de gramáticas textuais. Nesse momento, os cientistas da língua, eles se preocupavam em tentar descrever todos os processos pelos quais né, se desenvolvia um texto, na competência textual do falante. Então, tentaram elaborar uma gramática que desse conta da formulação do texto em todo o mundo. Mas, claro, essa tentativa não foi bem sucedida. E nós temos um terceiro momento, um momento mais atual, bem mais próximo do que nós vivemos hoje, onde se constituíram as teorias do texto. E aí, com a influência da cognição, da pragmática, nós temos um texto que passa a ser estudado dentro do seu contexto, né, de produção. E aí ele passa a ser considerado não um produto acabado, um produto definido em si, mas um produto que está em constante processo. Nós vamos ver um exemplo agora de um texto do Paulo Leminski, em que nós vamos observar esses 3 momentos. Como é que se estudam esses 3 momentos da linguística textual? O texto diz mais ou menos o seguinte, vocês vão acompanhar aí comigo. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Bom, por que eu escolhi esse texto então para a gente começar a fazer a reflexão dos 3 momentos? Se você lembrar das análises transfrásticas, como propõe lá na nossa apostila, e se quiser aprofundar um pouco mais em outras leituras, você vai perceber que nessa época os pesquisadores da linguística textual se preocupavam muito com fragmentos como esse que você pode recorrer ainda nesse texto. Por exemplo, a partir desta data, lá na segunda estrofe. A partir dessa data, é um elemento que indica tempo. Lá na última estrofe, mas problemas não se resolvem. Esse mas aí, esse elemento de conexão, era ele o foco, nesse caso, das análises transfrásticas, os elementos que davam segmento, sequência dentro do texto.
Então, o foco ainda era a frase, o texto estava limitado à frase. Mas a gente vai desmerecer esse estudo? Não. Você observar o que Saussure fez na época com o signo linguístico para esse estudo, o estudo da frase, nós já temos um certo avanço. Só que nós temos um outro momento, um segundo momento, como nós dissemos, o momento da construção das gramáticas textuais, foi dada importância a um outro elemento. Que elemento é esse? A própria construção do texto. O que é texto? A concepção do texto. Quais eram os mecanismos normalmente utilizados para a construção dos textos? Eram esses mecanismos o foco desse segundo momento. Já no terceiro momento, o momento das teorias do texto, o que nós vamos observar, ainda voltando para esse texto 1, esse exemplo 1 de Paulo Leminski, é que no momento da leitura, várias estratégias são acionadas, tanto por quem escreve, por quem elabora o texto, como por quem lê. Então, no momento que Paulo Leminski, por exemplo, elaborou esse texto, ele fez pensando no que o seu leitor, por exemplo, poderia interpretar no momento dessa leitura. Claro que a interpretação não pode ser limitada, não pode ser definida. Por isso, nós não consideramos agora, na linguística textual, o texto como um produto acabado, e sim como algo que está em processo. No momento da leitura desse texto 1, o texto de Paulo Leminski, o leitor ele pode convocar vários conhecimentos que ele tem. E o interessante é que, à medida que ele vai lendo esse texto, vários são os significados. E dependendo de cada leitor, nós vamos ter construções de sentidos totalmente diferentes. Esse passo, segundo a linguística textual, nesse momento atual, que nós, como pesquisadores dentro da linguística, devemos observar, por exemplo, o contexto. E aí, nós, com base nessa reflexão, nós já podemos fazer uma outra observação. Quais eram, por exemplo, as concepções de texto para a linguística textual? Nós temos aí uma concepção de texto, no primeiro momento, na primeira fase, ainda ligada à frase, a uma sequência de frases. Nós temos, num segundo momento, o texto considerado como algo que pode ser mapeado, descrito de forma universal. E num terceiro momento nós temos um texto considerado como, por exemplo, um lugar de interação, um lugar onde tanto o emissor, o autor, como você queira chamar, e o seu leitor ou ouvinte vão construir significados. Dessa forma, nós podemos já fazer duas anotações. Primeiro, que nenhum texto tem sentido em si mesmo. O texto ele não tem sentido, digamos assim, no que está escrito ali no papel, se considerarmos o texto agora escrito, mas na interação entre o leitor e o autor mediado pelo texto. Outra anotação que nós podemos fazer é que todo texto pode fazer sentido numa dada situação para determinados interlocutores. Então, aquilo que faz sentido para mim durante a leitura de um texto, para um outro leitor pode não fazer. Cada leitor, nesse caso, é que vai construir vai fazer a sua interação diante do texto. Vamos agora utilizar, então, um conceito geral e bem atual para o que seria texto. Eu escolhi, então, um conceito de um autor chamado Bogrand, que diz o seguinte: o texto é um evento comunicativo onde convergem vários tipos de conhecimento. Se nós focalizarmos aí nessa frase, nesse conceito, a palavra evento comunicativo, nós vamos lembrar que em todos os eventos, o que acontece? Há um encontro. Em qualquer evento que você imaginar, uma feira na sua cidade, uma exposição na escola, o que acontece? Há um encontro de pessoas, de interlocutores que vão interagir. Assim também é o texto. Nós temos ali um local onde, nesse evento, que é a construção do texto, aquele que enuncia vai se encontrar com aquele que vai construir o sentido do texto, que é o seu leitor ou ouvinte, nesse caso. E lá, no texto, como local de interação, como evento comunicativo, vários conhecimentos, vários tipos de conhecimento vão se somar para a construção dos sentidos do texto. Esse conceito também apresenta uma proposta que se completa no momento dessa interação.
Então, na produção de um texto, nós vamos considerar agora que não entram apenas os elementos estritamente linguísticos, ou seja, não são apenas as palavras, o texto escrito. Nós temos outras formas de comunicação que constroem o texto. Por exemplo, se você fizer menção a uma tirinha, a uma charge, onde nós temos tanto o texto verbal como o texto não verbal, todos esses elementos linguísticos e não linguísticos, eles somados é que ajudam a construir o sentido do texto. Vai depender aí do leitor, do ouvinte, que vai colaborar nessa construção. Aí eu vou mostrar para vocês agora um outro exemplo, para que vocês reflitam um pouco se isso é ou não é um texto. O exemplo vocês vão ver agora. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Esse texto é de um autor anônimo. Vejam só, aparentemente parece ser um texto totalmente sem sentido. Alguém pode ler esse texto e realmente não construir sentido algum. Mas se você retomar a leitura e observar principalmente o final do texto, ele faz com que você retome o início e dê sentido a ele. Veja só o que esse autor anônimo conseguiu construir. É uma cena talvez muito comum, principalmente para os apaixonados. Se você retomar o texto, você vai perceber porque lá no final ele diz assim, tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Então esse beijo fez com que o eu lírico aí do texto perdesse todos os sentidos. Por isso subiu a porta e fechou a escada, quando na verdade, na primeira linha, no primeiro verso, deveria ser subi a escada e fechei a porta. Há uma troca, né, dos sentidos. E essa troca dos sentidos é autorizada porque lá no final do texto, e já estou dando a resposta, né, é um texto, ele recebeu um beijo da amada que fez com que todos os sentidos, toda a noção de coerência fosse interrompida. Então, aqui nós temos um texto para aquele que conseguiu realmente captar toda essa construção. Mas, como eu disse anteriormente, um texto pode ou não pode fazer sentido para cada interlocutor. Vai depender muito de quê? Desse encontro dentro do texto, desse encontro de todos os tipos de conhecimento que precisam ser acionados para a construção dele. Analisando mais um exemplo, nós vamos ver agora nessa propaganda que mistura aí características também das charges, ou melhor, dos cartoons, um exemplo bem interessante. Olha só. O exemplo diz o seguinte, há lobos por aí. Aí você vê na imagem, é interessante observar também a imagem, né? Um lobo com um jornal e 3 porquinhos dentro de uma casa de tijolos. Logo embaixo aparece o que seria a fala do lobo, que diz assim, a melhor opção para vocês é a casa de palha. Vai por mim, eu entendo dessas coisas. E embaixo, exija corretor credenciado. Olha que interessante. Você tem aí um texto que tem um público para o qual ele é direcionado, faz referência a um outro texto que nós já conhecemos, né, dos contos infantis, a história do lobo mau e dos 3 porquinhos, e nessa brincadeira, nessa junção de vários conhecimentos que o leitor precisa acionar para compreender, nós temos uma intertextualidade, o entrelaçamento de 2 textos. Esse texto que você está vendo agora, que é uma propaganda, e um texto anterior. Então, aqui o autor, com muita criatividade, conseguiu fazer esse acordo com o seu leitor para que ele acionasse, no momento da leitura, esses conhecimentos anteriores. Fizesse, então, aquilo que Beaugrand diz, né, como um evento comunicativo em que convergem vários tipos de conhecimento. Conhecimentos esses que são linguísticos, você precisa, por exemplo, para entender esse texto, entender a língua portuguesa, os vocábulos da língua, para compreender, inclusive, a brincadeira, a ironia dentro do texto. E existem outros elementos também, outros tipos de conhecimento, que nós vamos aprofundar depois, mas eu sinto agora. Nós temos, além do conhecimento linguístico, um conhecimento enciclopédico, que aqui, no caso, conhecimento de mundo, da historinha, no caso dos 3 porquinhos, do lobo mau e os 3 porquinhos, e um outro conhecimento que é o conhecimento interacional, ou seja, todas aquelas ações que nós precisamos acionar para interagir
em determinadas circunstâncias. Aqui, no caso, o que nós precisamos é acionar para ler um texto publicitário que aqui fez uso de um outro recurso, um recurso visual. Recapitulando então o que nós vimos agora, nós acabamos fazendo um pouco de um panorama histórico da linguística textual, como ela surgiu e o que foi a análise transfrástica, o que foram também as gramáticas textuais e como foi construída as teorias de texto. Vimos também uma concepção, ou melhor, várias concepções com exemplos do que é texto e finalizamos com alguns textos e alguns exemplos. Então, eu espero vocês na próxima videoaula e bom trabalho!